Fala comigo, jogador, fala comigo, jogador. Então, eu reservei um tempo aqui do meu sabadão ensolarado aqui no estado do Rio de Janeiro para eu doar o meu tempo para levar você para o próximo nível nos seus estudos. Ou eu já dar uma pincelada de como estudar para você que não começou ainda. Você quer começar a estudar para concurso público, mas ainda não começou. Esse vídeo vai levar você para o próximo nível. Esse vídeo vai ser importantíssimo para você que quer passar em um concurso público, ok? Sem mais delongas, simbora. Então, qual é o tema? Qual é a melhor forma de estudar, jogador? Existe essa bagaça? Existe isso? Ó, faz isso que você vai passar em um concurso. Faz aquilo que você vai passar em um concurso. Existe essa parada? A melhor forma de estudar? Bem, primeiro ponto, não existe isso. Não existe mágica. Esse é o primeiro ponto. Primeira coisa que você tem que ter muito bem consolidado na sua cabeça. Não existe isso. Cada caso é um caso. Agora, existe, eu posso afirmar categoricamente para você que existe uma forma geral que funciona com a maioria das pessoas. Isso eu posso afirmar para você categoricamente, depois de ter lido vários livros sobre esse assunto, depois de ter sido aprovado em vários concursos públicos. Eu já estou na minha terceira posse de concurso público. Então eu posso afirmar categoricamente para você que existe uma forma geral que funciona com a maioria, mas cada caso é um caso, ok? Então esse é o primeiro ponto, beleza? Então vamos lá. Alexandre, quais são os indicadores para que eu me inclua nessa forma geral de qual é a melhor forma para eu estudar? O que eu tenho que saber dessa forma geral para eu tentar encaixar na minha rotina? O que eu tenho que saber? Bem, primeiro ponto, você tem que saber que o seu sono ele vai interferir no seu desenvolvimento cognitivo. Isso não tem jeito. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas se as suas noites de sono ou a sua noite de sono anterior ela não foi adequada, você não passou pelos ciclos de sono corretamente e tudo mais, não tem jeito. Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas você não vai ter um desenvolvimento cognitivo adequado no dia seguinte. Isso é para geral. Seja você que tenha dificuldade de aprendizado ou seja você que seja extremamente inteligente. Então vamos lá. Sono. O seu sono precisa ser de qualidade. Ah, Alexandre, como é que eu faço para ter um sono de qualidade? Lá na minha mentoria, aqui ó, essa mentoria aqui ó, mentoria para concurso público, método CID de aprendizado. Lá na minha mentoria eu tenho uma aula só sobre sono, para você ter um sono adequado, ok? Inclusive eu vou deixar a lista de espera aqui para a próxima turma da mentoria. Vou deixar a lista de espera aqui abaixo, ok? Ou aqui na bio do meu Instagram. Qual é o segundo indicador, segundo fator? É o fator financeiro. Você concorda comigo que um sujeito que está cheio de dívida, nome no SPC, coisa do tipo, ele não vai conseguir ter concentração para ele estudar? Você concorda comigo? O cara ele pode ser extremamente inteligente, mas se ele está com um problema financeiro e ele não conseguiu dominar esse problema financeiro dele, consequentemente ele não vai conseguir ficar alerta, ele não vai conseguir ter foco na hora que ele começar a estudar. Por quê? Quando ele sentar, supondo que ele tenha reservado um tempo para ele estudar, naquele tempo que ele reservou, quando ele sentar, vão vir várias paradas na cabeça dele. Ih, rapaz, como é que eu faço para pagar a dívida de amanhã? Fulano tá me ligando, Bertano tá me ligando, Betano tá me ameaçando. Esse sujeito ele não vai conseguir. Por isso que tem lá um material disponibilizado lá na minha mentoria só falando sobre como você gerenciar sua vida financeira. Eu creio que tem gente que quando entra na mentoria e se depara com aquilo dali, meio que toma um susto. O sujeito só vai entender
depois. Então, o fator socioeconômico, o fator financeiro, ele é um fator que serve para todo mundo. Você pode ser extremamente inteligente, mas se você está com problemas financeiros, você não vai ter cabeça para você estudar. Você não vai ter cabeça, você não vai conseguir se concentrar, ok? Qual é o outro indicador? A alimentação. Não tem jeito. Se o seu cérebro, para ele ter um bom funcionamento, você precisa estar se alimentando de forma adequada. Se alimentar de forma adequada não significa que você tem que comer coisas caras. Cuidado com isso daí, tá? Por isso que lá dentro da minha mentoria eu também tenho várias ferramentas para que a pessoa consiga entender esse fator, esse indicador aqui que é fundamental. Você pode ser extremamente inteligente ou você pode ter muita dificuldade. Se você não tiver uma alimentação adequada, você não vai ter um bom funcionamento do seu cérebro, ok? Outro fator importante é o fator emocional. Supondo que você tenha terminado um relacionamento onde você gostava muito da pessoa. Supondo que você tenha brigado com seu ente querido. Supondo que você tenha brigado no seu trabalho. Supondo que alguém que você gosta muito te feriu emocionalmente. Não tem jeito, você pode ser uma pessoa extremamente inteligente ou você pode ter dificuldade no aprendizado. Se o seu fator emocional estiver abalado, você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento cognitivo. Isso serve para todo mundo. Isso serve para todo mundo, ok? Então, essa questão do fator emocional, inclusive, tem materiais lá dentro da minha mentoria que eu até falo, né? O cérebro é emocional. Tem várias pesquisas científicas nesse sentido, que eles falam que o cérebro é emocional. Exatamente por causa disso. Porque se você não estiver num estado emocional estabilizado, você não vai conseguir assimilar o conteúdo, você não vai conseguir reter aquilo que você está estudando naquele momento. Isso serve para todo mundo, ok? Outro fator importante é a questão de relacionamento. Quem está à sua volta? Por exemplo, se quem estiver à sua volta for pessoas que não te motivam, não te incentivam, pelo contrário, fazem de tudo para te tirar do campo de batalha ali dos estudos, você também, mesmo sendo inteligentíssimo ou você tendo dificuldade de aprendizado, esse vai ser um fator fundamental para que você não tenha um bom desenvolvimento cognitivo. Vou dar um exemplo clássico aqui da prática que acontece muito. O sujeito trabalhou o dia inteiro, né, seja ele um homem ou mulher, quando chega em casa, lá o cônjuge dele ele chegou em casa e falou assim: separei esse horário aqui para estudar, de 7 da noite às 10 da noite. Aí o cônjuge dele vem: olha só, tem que ir lá no mercado fazer compra. Ó, a luz queimou, tem que consertar a luz. Ó, tem um problema lá na descarga. Ó, tem isso, tem aquilo que tem. Esse sujeito, ele não tem esse apoio, do relacionamento dele próximo. Como ele não tem esse apoio daquelas pessoas que estão próximas dele, isso vai afetar o planejamento dele. Afetando o planejamento dele, ao invés de ele ter estudado, ele reservou 3 horas. Ao invés de ele ter estudado 3 horas, ele vai estudar 1. Por quê? Porque essas pessoas que estão em volta dele estão atrapalhando o desenvolvimento cognitivo dele. Isso pode ser você sendo extremamente inteligente ou você tendo dificuldade para estudar. Isso aqui é um indicador fundamental para que você consiga estudar da melhor forma. Não tem jeito, ok? Outro fator importante é a metodologia que o professor, a professora utiliza para passar o conteúdo para você. Supondo que você seja receptível às informações com um padrão, com um tipo de perfil comportamental. Se aquele professor ele não tem uma metodologia que se encaixe nesse seu perfil, isso também vai atrapalhar o seu aprendizado. Seja você extremamente inteligente ou você que tenha algum tipo de dificuldade para aprender, ok? Então, a metodologia do professor é fundamental. Lembrando que o professor que tem uma ótima metodologia não necessariamente é aquele que foi 01 do concurso, que passou só em concurso top, já passou em vários concursos. Não necessariamente. Às vezes o sujeito nunca passou em concurso. Eu já vi, para mim, questão prática,
Eu peguei aula de direito constitucional, por exemplo, aí peguei um cara que era juiz, depois peguei outro cara lá que era promotor, depois eu peguei uma mulher que é apenas professora, ela não passou em concurso nenhum, ela é apenas professora e trampa no privado. A didática dela foi muito melhor para mim do que daquele juiz e daquele promotor. Ou seja, se eu não soubesse dessa dica, desse detalhe, eu ia ficar travado lá na aula daquele juiz, daquele promotor, e eu não ia avançar da forma que eu deveria avançar. Como eu já sabia disso, eu sempre pego 3 professores primeiro daquela matéria e dou uma pincelada para ver qual didática se enquadra melhor no meu perfil comportamental. Aí eu percebi que foi daquela professora, daquela menina, que não passou em concurso nenhum. Ela é apenas professora. Então, ou seja, eu acelerei o meu aprendizado só por causa dessa dica. Então eu recomendo você que quando for estudar, primeiro pegue 3 professores ali de forma básica ali. Ou você vai pegar os 3 PDFs dele na aula 00, ou você vai pegar 3 videoaulas curtinhas. Perca esse tempo, porque você pode até perder isso quando você perca 40 minutos só para fazer essa análise, mas você vai ganhar muito lá na frente. Você vai acelerar o seu destino, o seu aprendizado, se você fizer isso. Se você já de cara, não, é esse aqui que apareceu para mim, que está no meu material, eu vou engatar nisso. Pode ser que esse professor não tenha essa didática adequada ao seu perfil comportamental, e isso vai atrasar um pouco o seu aprendizado. Pegou a visão? Isso tudo eu ensino na minha mentoria. Eu vou deixar a lista de espera aqui para a próxima turma da mentoria, e a lista também vai estar aqui na bio do meu Instagram. Vai lá se você estiver interessado, ok? Atualmente a mentoria está custando R$ 1.300. Dá uma olhada lá na lista de espera, vê se realmente é aqui. Só se inscreva se você tiver pretensão de entrar na mentoria. Não perca seu tempo se inscrevendo que também vai perder o meu tempo lá, eu lendo aquelas coisas todas e tudo mais, ok? Só se você tiver decidido. Você falou assim, cara, esse cara aqui, o que ele está falando faz muito sentido, eu quero ter esse cara me acompanhando nos meus estudos até eu passar. Aí você se inscreve. Se você tiver decidido com tudo isso que eu estou falando até agora, e você que vem acompanhando minhas redes sociais, aí você se inscreve, ok? A ideia da mentoria é facilitar a sua vida, ok? Então vamos lá, esse é também um indicador, um fator importantíssimo. Seja você extremamente inteligente, ou seja você que tem dificuldade de aprendizado. Se você tiver aula com um professor que a metodologia dele não seja adequada ao seu perfil comportamental, você vai atrasar o seu aprendizado, ok? Outro fator importante é a questão da estratégia. Se você não montar uma boa estratégia de estudo, isso também vai atrasar o seu aprendizado. Não tem jeito. Estratégia quem monta? É você. Aí é com você. Então esse fator aqui é importantíssimo e está muito ligado a você. Ok? Está muito ligado a você. Por isso que existe a mentoria, porque a mentoria vai junto com você montar a melhor estratégia, a estratégia mais adequada para você chegar lá o mais rápido possível, ok? Outro indicador é o fator motivação. Se você não conseguir entender o porquê você tem que deixar a bunda na cadeira 3 horas por dia, no mínimo, durante 6 vezes na semana, parceira, você pode estar com o curso das galáxias aí, não vai adiantar de nada. Por quê? Para você consumir aquele conteúdo, você precisa estar motivado para você ir lá e consumir. Se você estiver desmotivado, você não vai consumir. E como é que cria-se motivação, Alexandre? Existe dicas, estratégias, bizus? Existe. Tem um módulo só sobre motivação lá na minha mentoria, exatamente para isso. Para o sujeito ele assistir e falar assim, essa motivação que vai servir para mim na semana 0, semana 1, essa motivação provavelmente vai servir na semana 2, esse tipo de motivação vai servir na semana 3, na semana 4 eu vou utilizar a motivação que eu utilizei na semana 1, ou seja, a cada semana é um tipo de motivação que você usa. Não é, se você fala assim, se alguém falar assim para você, olha só, se você tiver esse tipo de motivação, pronto, você vai conseguir estar motivado até o dia da sua prova. Mentira.
Porque toda semana você tem um tipo de motivação. Às vezes, naquela semana, sua motivação é material. Você quer comprar um apartamento, uma casa, um carro. É material. Aquilo dali que vai mover você para praticar um certo tipo de comportamento. Esse comportamento é sentar e estudar com estratégia. Mas na próxima semana, talvez a motivação seja você ajudar a sua família. Você fala, cara, minha mamãe, meu papai, meu filho, meu marido, minha esposa estão precisando de recurso financeiro e eu preciso ajudar ele. Aí essa motivação ela vai te mover só essa semana. Aí na outra semana a sua motivação pode ser o salário. Você olhou, caraca, pô, que se eu passar eu vou ganhar 5, 10, 15, 20, 30 mil inicial, caramba, vai ser muito bom para mim. Então, olha só, aí é extremamente financeira a sua motivação naquela semana. Ou seja, cada dia, cada semana é um tipo de motivação. Você só vai entender isso se você estiver sendo acompanhado por um mentor. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Tem um parceiro na mentoria que fez a prova da PM, o cara estava muito bem, estava voando, até acho que tirou média quase 8. Pá, teve esse baque aí agora que anulou a prova da PM, soldado PM do estado do Rio de Janeiro. Moral do cara, bem baixo. O cara tá 2 semanas extremamente desmotivado. Olha só, o cara voando, o cara ficou voando, semana após semana. Chegou, quando teve esse baque, quando ele teve essa notícia que anulou a prova, o sujeito parece que tomou uma surra, tá 2 semanas no sanhaço de motivação. Aí que entra o mentor, olha só, vamos lá, vamos treinar isso aqui. O seu problema atual não é como estudar, o seu problema atual não é a forma como você tem que fazer as questões. O seu problema atual é motivação. Seu problema atual. Então, identificar o problema atual, quem vai identificar é o mentor. Quando você entra em contato com o mentor, poucas palavras que você falar para ele já sabe, cara, parceiro, seu problema atual é isso aqui. Vamos atacar isso aqui. Seu problema atual não é fazer questões, como estudar, não é isso. Não é o sono, não é isso aqui, motivação. Por isso que quando você é acompanhado por um mentor de estudo, você consegue passar mais rápido do que se você estiver sozinho aí. Eu vou deixar a lista de espera aqui abaixo na bio do Instagram para você que esteja convencido que você precisa ser acompanhado por um mentor de estudo, ok? Qual é o outro indicador que faz com que você estude da forma correta? São testes. Então você vai testar uma estratégia, depois você testa outra estratégia, depois você testa outra estratégia, ou seja, o seu processo de aprendizado vai ser baseado em testes também. Então você primeiro vai ter, cara, vou estudar dessa forma aqui, aqui não tá legal, não tá rendendo, agora eu vou estudar de outra. Mas Alexandre, como é que eu vou pegar todas essas formas? Na mentoria você vai ter lá vários tipos de testes. Você vai pegar e vai começar a testar, vai aplicar aquilo no seu dia a dia. Vai chegar um momento que você vai falar assim, ó, esse aqui foi o que mais fez sentido para mim. Você vai abraçar aquele teste e vai caminhar com ele até quando você verificar que está fazendo sentido para você. Pode ser que um tipo de método você vá com ele 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí quando chegar no 4º mês, aquele método que você estava usando nos 3 primeiros meses já não faz mais muito sentido. Aí você muda o método. Olha só, são testes. É igual empreender. Empreender são testes. Você lançou um produto, aí você testa uma forma de venda, não deu certo. Testa outra forma de venda, não deu certo. Testa outra forma de venda, não deu certo. Testa outra forma de venda, não deu certo. Testou a outra forma de venda, opa, pum, você pegou na veia do paciente. Pronto. Aí você escalou seu negócio, você vendeu milhões. É assim, estudo para concurso é a mesma coisa, são testes também. Ok? Então vamos lá, recapitulando, ó, qual é a melhor forma de estudar? Não existe uma forma cravada para todo mundo. Existe uma forma que funciona com a maioria, que é baseada em alguns fatores, alguns indicadores. Quais são os fatores indicadores? Sono, fator socioeconômico, financeiro, alimentação, a questão emocional, a questão do relacionamento, a metodologia do professor, a estratégia, a motivação e os testes. Isso tudo representa mais ou menos 50% dos seus estudos.
Os outros 50% aí é com você sozinho. Sozinho. Quando você estiver olhando ali pro material, é com você sozinho. Mas os 50% mais ou menos, é isso tudo aqui que eu falei para você. É isso tudo que eu falei para você, ok? Então, se você quiser aumentar as suas chances de você lembrar aquilo que você estudou no seu presente, aumentar as chances de você lembrar no futuro daquilo que você estudou no seu presente, não tem jeito. Você precisa ser acompanhado por uma mentoria. Não tem jeito. Caso contrário, você vai ficar batendo cabeça aí, ok? Então, o nível de processamento das informações vai depender desse acompanhamento, desse mentor que vai ter com você. Eu só dei uma pincelada aqui de graça para você aqui, só dei uma pincelada, mas você tem que se aprofundar, ok? Então, para você continuar internalizando as informações de forma adequada, para se você quiser ter um desenvolvimento cognitivo adequado, eu criei essa mentoria exatamente para você, ok? Então, maiores detalhes, o link vai estar aqui abaixo, lista de espera, entre na lista de espera se você quiser fazer parte. Atualmente o valor está R$ 1.300 no período de 6 meses. 6 meses você vai ser acompanhado bonitinho comigo, numa plataforma que está um aço para você conseguir a sua aprovação. E se você quiser saber mais sobre mim, tá aqui. Eu recentemente lancei esse livro aqui, ó. Concurso Público Vai Mudar a Sua Vida. Alexandre, onde eu encontro esse livro, jogador? Esse livro, o link da editora está na bio do meu Instagram. Ela entrega em qualquer lugar do Brasil. Ó, o livro tá um aço. Ó. Então, esse livro vai ser mais uma ferramenta, vai ser minha regra. Você vai investir ali R$40, se não me engano. Então, você vai ter mais uma ferramenta para você conseguir alavancar os seus estudos, você estudar de forma correta. Espero ter te ajudado e estou te esperando. Preencha a lista de espera que eu vou deixar aqui abaixo ou no link aqui acima da bio. Estou te esperando lá na minha mentoria para eu pegar você pelos braços e te conduzir até a sua aprovação. Esse que vos fala já está na terceira posse de concurso público. O concurso público atual que eu faço parte, 5 dígitos iniciais, ok? Sem mais delongas, estou te aguardando lá. Tchau, 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 tchau. Fique com Deus, boas energias. Eu faço voto para você de saúde, de paz e de prosperidade. E estou te aguardando lá na minha mentoria. Tchauzinho.